E agora a gente volta a falar do noticiário internacional e de Cuba com a igualmente importante Fernanda Manhota, nossa analista de internacional aqui na tela. Manhota, boa tarde, bem-vinda. Estávamos falando mais cedo sobre o pessimismo que os Estados Unidos têm demonstrado em relação a um acordo pacífico ou algum tipo de negociação com Cuba. O que Donald Trump ganha se ele fizer alguma ação mais incisiva para derrubar o regime cubano que está lá no poder já há mais de 70 anos, né? Pois é, Yuri, boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham aqui no 360. O presidente Trump já anunciou lá em março que Cuba seria a próxima, né? Essa foi uma frase dita por ele durante um evento na Flórida, portanto, anunciando o que nós vemos aos poucos se materializar, né? Nós tivemos o indiciamento de Raul Castro agora nos últimos dias, nós temos também um importante porta-aviões que antes de ser aposentado se instalou ali no Caribe, inclusive passou pelo Brasil recentemente para chegar lá. E isso tudo vai dando sinais objetivos de que pode ser que, para além da retórica, de fato, alguma coisa aconteça. É importante, Yuri, dizer que na diplomacia americana, a percepção é de que algum tipo de ação acabará acontecendo. Inclusive, as apostas nesse momento é de que, muito provavelmente, caso os Estados Unidos decidam ir para as vias de fato, o mais provável é que eles adotem algum tipo de ataque aéreo. Essa seria a primeira opção. É claro que existe, como a gente já explorou aqui em outros dias, Yuri, uma diferença muito significativa entre Cuba e Venezuela. Ontem mesmo eu falei da diferença de capacidades militares e tal entre elas, mas mais do que isso, né? A percepção que existe em Washington, sobretudo na oposição ao governo Trump, é de que Cuba tem um regime muito mais coeso e que a Venezuela só foi possível nos termos que aconteceu porque houve uma traição e uma divisão, uma fragmentação dentro da administração Maduro, que não se vê acontecendo, pelo menos sob esse ponto de vista, no caso cubano. Quando a gente questiona, Yuri, eu tenho questionado muito diversas lideranças americanas, pessoas especializadas em Cuba, inclusive que trabalharam com vistas à política americana de Cuba em outros momentos, e a gente questiona, então, esses interesses, quais seriam os eventuais ganhos e tal. Algumas coisas aparecem, embora nenhuma delas seja exatamente muito material. Cuba não tem, né, nesse momento, e nem historicamente, nenhum tipo de recurso natural desejável, né, como já aconteceu em outras partes do mundo, não tem significativos minérios, não tem petróleo, por exemplo, mas antes de mais nada, um país, né, uma região muito simbólica para os Estados Unidos. Então, tentando dissecar um pouco o que poderia estar por trás dessas motivações, eu elencaria algumas coisas, né? Primeiro, existe uma clara tentativa de dar vazão àquela ideia de poder hemisférico, né? A Casa Branca declarou isso na última estratégia de segurança nacional e está tentando dar o tom de que a prioridade dos Estados Unidos é a retomada da região, sobretudo transformando a região num contraponto a outras potências extraterritoriais que aqui estão e que fizeram, né, algumas alianças importantes, principalmente no caso de Rússia e no caso de China. Então, a Venezuela é um caso, Cuba é um caso, Panamá é um caso e o próprio combate ao narcotráfico também. Então, eu diria que tem uma primeira dimensão mais abrangente, mais estratégica, que tem a ver com essa demonstração de poder hemisférico. Depois, vem uma tentativa, e aí tem a ver com criação de legado, que é a promoção dessa imagem de Trump como um presidente forte, né? Inclusive, eu ouvi de algumas diferentes pessoas a frase: ele quer entrar para a história como aquele que fez o que outros presidentes não tiveram coragem de fazer. E isso explicaria a Venezuela, explicaria o Irã e agora explicaria Cuba. Então, ele está sendo, de alguma maneira, persuadido de que ele pode deixar uma marca na história nesse sentido, né? De se dissociar de outros presidentes do passado que teriam tido, segundo a visão desse grupo mais íntimo, né, que ocupa a Casa Branca, o pulso fraco, né, não teriam adotado as medidas mais efetivas nessa direção.
Depois vem uma terceira camada que tem a ver com quem são os seus conselheiros mais próximos, né? Os interesses e as visões de mundo, idiosincrasias dessas figuras. E aí, nesse caso, eu diria que tem menos de Trump nessa decisão e mais de outras figuras, como é o caso do próprio secretário de Estado, Marco Rubio, que é filho de cubanos e que se fez politicamente no contexto da Flórida, falando muito com essa comunidade, né, de dissidentes cubano-americanos, que tem muitas ressalvas em relação ao regime. Então, se para Trump mudança de regime ou fragilização de regime não é exatamente um ativo que ele costuma valorizar, para Rubio isso sim é algo importante. E aí a gente chega no penúltimo ponto, que tem a ver com o fato de que Cuba acaba sendo, Yuri, um elemento de peso eleitoral para os Estados Unidos, né? A gente está falando do estado da Flórida, que já há muito tempo tem sido decisivo nas eleições cujo o eleitorado, além de ser muito trumpista hoje em dia, na sua maioria, é um eleitorado que acomoda o núcleo mais anticastrista em Miami, em outras regiões dos arredores, e que está cobrando a conta de ações efetivas contra Cuba. Muita gente tem dito que hoje a administração Trump, até pelas afinidades pessoais do presidente, é muito tomada por figuras que são da Flórida ou que atendem a interesses da Flórida. Então tem um cálculo eleitoral e político também dessa camada, né, que hoje ocupa o poder na Casa Branca. E aí eu concluiria dizendo que também há quem considere que partir para temas de política externa, seja Venezuela, seja Irã, seja Cuba, é uma forma de dissuadir o presidente Trump e a própria imprensa americana de ter que lidar com temas mais desconfortáveis no âmbito doméstico, como é o caso, por exemplo, da própria questão do custo de vida, que hoje é o assunto mais quente dos Estados Unidos, e segundo a oposição democrata, também o escândalo envolvendo o Epstein, né? Então, quer dizer, seria uma espécie de desvio de foco. Acho que nesse momento, esse conjunto de razões que eu elenquei aqui ajuda a explicar um pouco esse movimento do presidente Trump. Veja que é menos sobre política externa em si e mais sobre um conjunto de outros elementos mais complexos, né, Yuri e Débora? Pois é, e agora uma pergunta para você, porque a gente sabe que, assim, independentemente de ter uma intervenção ou não, a situação da população cubana já é muito difícil, as sanções estão cada vez mais pesadas, né? A questão da miséria, enfim, dificuldade para tudo. Mas eu gostaria de saber o seguinte, o quanto ou uma mudança, uma abertura, ou até essa situação mesmo, a questão da imigração para os Estados Unidos, né? A fuga dessas pessoas ou para os Estados Unidos, que seria o destino principal, o quanto isso também pode atrapalhar os planos de Trump? Pois é, Débora, essa é uma dimensão importante. Até por isso, pelo menos até o momento, as pessoas com quem eu tenho conversado, elas sempre reforçam a ideia de que uma intervenção, uma ação qualquer que seja, se vier de fato a acontecer, ela tende a ser pontual, ela tende a ser circunscrita. Dificilmente ela se arrastaria como um conflito mais abrangente. É claro que tudo isso a gente está falando aqui no campo da especulação e da projeção, né? A gente sabe que conflitos, eles ganham vida própria e podem se desenrolar de maneira inesperada a depender de uma série de fatores. Mas nesse momento, os Estados Unidos não teriam, pelo menos em tese, predisposição e nem fôlego, né, para encarar um conflito mais alongado, entre outras coisas, primeiro, pela capacidade de resistência do regime, porque embora as condições sociais sejam muito frágeis e as econômicas também, a gente não tem sinais, pelo menos evidentes, de que o regime tenha enfrentado algum tipo de rompimento interno. A coesão ainda é significativa e, nesse sentido, quem conhece bem o regime entre os americanos insiste em bater o pé e dizer que é muito diferente da Venezuela. Eu ouvi isso de diversas pessoas que trabalharam diretamente com esse tipo de negociação. Então, os americanos dificilmente iriam para um tudo ou nada, sabendo que isso pode virar um banho de sangue, como a própria liderança de Cuba falou. E, claro, por essa dimensão que você trouxe, né? A imigração, ela seria um rebote, né, negativo, aí uma espécie de tiro que sai pela culatra numa das agendas muito importantes para Trump. Então, concluindo, as guerras elevam o custo de vida,
fazem pressão inflacionária e, além de tudo, podem aumentar a imigração. São os dois elementos que elegeram o Trump na última eleição, Débora.